Olá, seja bem-vindo ao canal do Saber, eu sou Davi Honório. Hoje nós vamos falar sobre o número 3. É uma palestra que eu dou que diz, o título dela é O Segredo do Número 3. E aí algumas pessoas perguntam, mas esse segredo do número 3 você fala sobre número de sorte, se escolher o número 3 vai dar sorte? Não é nada disso. O que eu exponho ali na palestra do número 3 eu falo que existe 3 períodos de estágios na sua vida, no planeta Terra, em tudo aqui, nesta dimensão, na terceira dimensão, é baseado no número 3. É um número muito importante, né? Então nós vamos falar um pouquinho hoje os itens do número 3. Claro que eu não vou expor a palestra, mas os itens, apenas para deixar até vocês mais curiosos, os itens que correspondem ao número 3, só para você ter uma ideia de quão vasto de tão grande que é essa lista. Aqui eu vou expor alguns, tá? Então, por exemplo, falando-se do número 3, nós vemos que o planeta Terra, já começa por aí, ele é o terceiro planeta, nosso planeta é o terceiro planeta afastado do Sol. Nós vivemos na terceira dimensão. Nós temos 3 dimensões aqui na Terra, o seu olho consegue ver 3 dimensões. Quais são? A horizontal, que é essa linha aqui, que você vê essa mesma. A vertical, né, que é estas linhas aqui das laterais, né, por exemplo essa aqui. E a linha de profundidade. As linhas de profundidade são essas que você vê que vai de onde você está até o horizonte. Então isso é 3 dimensões. Nós temos 3 ambientes de vida na Terra, né, na terra, na água e no ar. Você vê que as vidas estão nesses 3 ambientes, né? Nós temos 3 reinos: mineral, vegetal e animal. Estou falando tudo coisas que tem a ver com o número 3. E é claro que eu não estou falando aqui de 3 quantidades, eu estou falando de 3 qualidades, 3 coisas que dão qualidades que não se pode ter outra. Somente as 3, que são as únicas, né? Então, 3 tipos de medidas: comprimento, largura e profundidade também. Nós temos 3 períodos do dia: manhã, tarde e a noite. 3 referências do dia, né, no ano: dias, meses e ano. Nós temos 3 refeições diárias: café, almoço e janta. Temos 3 eras do tempo: década, século e milênio. Temos 3 classificações do verbo, e aí nós vamos falar da palavra, né? Temos o gênero, número e grau. Nós temos 3 tempos do verbo: passado, presente e futuro. Nós temos 3 modos do verbo: indicativo, imperativo e subjuntivo. Nós temos 3 formas nominais: o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Nós temos 3 colocações conjugais do verbo: primeira pessoa, eu, né? Segunda pessoa, você, terceira pessoa, os outros. E 3 poderes governamentais: legislativo, judiciário e executivo. 3 categorias governamentais: municipais, estaduais e federais. Nós temos 3 categorias numéricas: aritmética, álgebra, geometria. Temos 3 cores primárias, que é onde você enxerga todas as cores: amarelo, o vermelho e o azul. Veja que todas as cores que você vê na natureza, onde você olha, tem essas 3 cores que estão misturadas. Uma com uma quantidade maior, né, outra menor, e elas vão se entrelaçando uma entre as outras ali, vai formando todas essas cores que você vê. No computador, por exemplo, quando a gente faz edição no Photoshop, você consegue de 255 até milhões de cores, só nessas quantidades de frequência de cores. Mas todas estas cores se originam de apenas 3, não existe 4, e nem 2 nenhuma, são 3. O que eu estou falando para você é sobre o significado do número 3. Nós temos 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. 3 níveis de formação da matéria: o átomo, moléculas e a célula. 3 elementos compostos no átomo, que é os elétrons, prótons e o nêutron. Então tudo sobre o número 3. Você vê que eu falei algumas coisas referentes à Terra. Se for falar sobre o ser humano, nós, né, o corpo, sobre o ser humano, então você vai ver 3 fases de gestação da mulher,
que é o embrião, o concepto e o feto. 3 fases de desenvolvimento deste embrião, que é a clivagem ou segmentação, né, tanto faz, a gastrulação e a organogênese. Temos 3 períodos desta clivagem, que é a mórula, que são 3 dias após a fecundação, a blástula e a gástrula. Temos 3 períodos de formações dos folhetos embrionários, que são o ectoderme, o endoderme e o mesoderme. Temos 3 partes do corpo humano, cabeça, tronco e membro. Estamos falando agora do ser humano, né? 3 partes destes membros. O antebraço, braço, mão, coxa, perna e pé, falange, falanginha e falangeta. Nós temos 3 tipos de células no sangue, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e os plaquetas. Nós temos 3 canais de percepção, visual, auditivo, sinestésico. Por esses 3 canais você tem todas as outras questões de sentidos da alma e do corpo, né? O visual, a visão, o auditivo, o ouvido, a audição. E o sinestésico são os outros 3, que é olfato, paladar e tato. Nós temos 3 tipos de classe social, baixa, média, alta. 3 classificações do intelecto, cognição, razão, percepção. 3 categorias de atividade humana, trabalho, descanso e lazer. 3 estados civis, solteiro, casado ou qualquer outra coisa, que é o divorciado e outros. Mas ou você é solteiro, ou você é casado, ou não é nenhum dos dois, que é o divorciado e outras coisas. Os 3 graus de ensino, fundamental, médio e o superior. E dentro dessa categoria, nos graus de formação do superior, você tem o bacharelado, o mestrado e o doutorado. E 3 elementos do ser, corpo, alma e espírito. Então já falamos sobre terra, já falamos sobre o ser humano. E agora vamos falar, por exemplo, o número 3 na Bíblia. Também temos. Por exemplo, os 3 reis magos que visitaram Jesus no seu nascimento, Gaspar, Melquior e Baltazar. Temos 3 discípulos principais de Jesus, Pedro, Tiago e João. 3 anos de ministério de Jesus. Isso aí, agora só em relação a Jesus. 3 anos de ministério de Jesus. À 3ª hora ele foi crucificado. 3 dias da sua morte. Ao 3º dia ressuscitou. 3 dias necessários para a reconstrução do templo. Uma menção em que ele fez quando ele disse: eu posso derrubar este templo e reconstruí-lo em 3 dias. Veja que ele não falou nem 4, nem 5. Por que ele não disse 1 dia ou 1 hora? Por que Jesus teria que dizer que para reconstruir o templo ele necessitaria de 3 dias? Claro que esses 3 dias não é 3 dias de sol, né? É 3 períodos, que é onde eu menciono na palestra o significado desses número 3. 3 orações de Jesus antes da sua morte, 3 negações de Pedro a Jesus, 3 categorias de obras da salvação: crucificação, a ressurreição e a ascensão. 3 elementos da Trindade divina: Pai, Filho e Espírito Santo. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Então você veja que eu coloquei só algumas coisas, eu pautei aqui algumas coisas relacionadas ao número 3, para você ter uma ideia de quão grande seria essa lista se eu fosse falar tudo em relação ao número 3. E olha que eu estou falando coisas aqui qualitativas referentes ao número 3. É só uma forma de deixar você curioso e pensar assim: será que isso tem algum significado? Será que isso é alguma coincidência? E aí é onde eu digo, dentro da palestra você vai entender que você vive num planeta de dimensão número 3. Você vive na 3ª dimensão. E esta dimensão te coloca dentro de um parâmetro de 3 períodos. E você pode observar na sua vida várias coisas, você vai ver que às vezes se repete 3 vezes. Se você prestar atenção, você pode perceber isso na sua vida. É uma forma de deixar curioso, questionando a si próprio sobre o número 3, qual o significado, qual é a importância deste número, que eu acho bastante interessante. Então, fica com esta lista aqui que eu dei, né, para você pensar um pouco e refletir em relação ao número 3, tá ok?
Muito obrigado e até mais.